Olá, pessoal! Começando mais um DoutorCast. Bom demais ter você aqui com a gente. Hoje recebendo uma doutora muito querida, a doutora Natália Souza, cirurgiã plástica, uma conhecida de alguns anos. A gente não vai contar quanto tempo, né, doutora? Bons anos. Deixa pra lá isso, tá? Vamos bater um super papo aqui sobre cirurgia plástica em diversos aspectos aqui. Eu falei, vamos focar em alguma coisa? Ela, Aline, isso aí, ó, tudo é uma procura alta, é o foco do meu trabalho. Então, ó, temos papo por aqui, hein? E você que tá com a gente, mais uma vez, nossos agradecimentos. Você que acompanha o DoutorCast, já se inscreveu? Aquele sininho maravilhoso. Acessa, clica lá, encaminha o nosso conteúdo também para quem quer saber sobre diversas especialidades médicas. Você encontra no nosso canal do YouTube, no nosso canal de cortes. E hoje, para aquela pessoa, olha, você aí que tá com dúvida da cirurgia plástica, tá com medo, quais as suas questões? Bora lá, porque temos um super papo com a doutora Natália aqui. Lembrando, DoutorCast, um oferecimento Ponto de Saúde e Amplia Med e apoio Falo Mesmo Comunicação e a nossa patrocinadora Unimed. Certo? Bora lá, doutora, porque olha, papo não vai faltar, né? Acho que na verdade vai faltar tempo. Vai faltar tempo. Vai faltar tempo. Primeiro, obrigada pela sua disponibilidade. Eu sei que você chegou aqui correndo. Tava numa cirurgia? Tava, hoje tiveram 2 cirurgias. De quê? A gente quer saber. Lipoaspiração e abdominoplastia. Lipoaspiração, que tá aqui na minha pauta. Não tem como não falar de cirurgia plástica, não falar desses dois temas, né? Mas obrigada. Aí ela chega correndo aqui, mas nunca descabelada, sempre linda, maravilhosa. Olha, ainda deu tempo de passar, claro, de ajeitar. Então, doutor, de passar um reboco. Um reboquinho, uma massa corrida. Eu corri também, passei o meu. Afinal de contas, né, gente? A gente tá conversando com quem cuida da beleza. Aí eu já vou começar com essa pergunta. Como que tá o mercado da beleza? A gente sabe que a gente vive uma sociedade que tem esse culto pelo corpo, pela beleza. Qual que é a sua percepção como médica e sem também o doutora na frente, como a Natália? Eu acho que com o aumento da utilização das mídias sociais, as pessoas elas se sentem bem pressionadas a parecerem bonitas. Em foto, e até inclusive eu estava falando disso ontem no meu Instagram, sobre essa comparação, que é muito desleal, né? Porque mídia social tem vários truques, pose de foto, filtro, Photoshop, e aí aumentou bastante a procura pela cirurgia plástica exatamente por conta dessa situação. Seja uma coisa ruim, né? Com o decorrer do tempo, a nossa percepção do mundo ela vai mudando e realmente a gente vai ficando insatisfeito com uma coisinha aqui, outra ali. E com certeza a cirurgia plástica ela tá aí para te auxiliar nisso, fazer com que você se sinta uma pessoa mais bonita, se sinta mais confortável com você. Mas o que é muito importante é não haver comparações, né? Eu acho que cada ser é individual e é muito importante você parecer você mesmo. Isso é bem importante, porque às vezes a pessoa muda completamente. Já chegou aquela situação assim, ai, doutora, eu queria esse nariz. Aí mostra, sei lá, uma pessoa com filtro, 1000 coisas em cima, 1000... Nem a plástica em si, mas a plástica do filtro. Ou quero esse corpo, essa barriga, e mostra com uma referência na mídia social. Acontece com frequência. Com frequência. Nariz, então, com questão de selfie, depois dessa questão de ter aparecido a selfie, as pessoas queixam bastante do nariz. E elas mostram, eu quero o nariz de fulana. Mas assim, o rosto da pessoa às vezes não combina com aquele nariz. Então é bem complexo. Essa questão de um nariz de fulana é porque, na verdade, a pessoa pode fazer a mudança, mas continuar sendo seu nariz, com aquilo que combina com ela, é isso? Exatamente, com certeza. Essa questão de insatisfação, quando você fala, as pessoas estão cada vez mais insatisfeitas, ou como que você enxerga isso? Assim, é uma linha muito tênue daquilo que me imagino como médica, de cuidar desse emocional. Por um outro lado, a pessoa de se aceitar, não sei, né, como ela é, e por um outro lado, a pessoa ir para extremos. Como que é lidar nessa corda bamba aí? É difícil.
bem difícil. Porque, assim como eu tinha dito, a gente nunca vai estar satisfeito. Assim como eu tenho algumas queixas minhas, com certeza você também tem. A gente tava aqui nos bastidores só Já pensando, já né? falando. Só que não existe perfeição, né? E eu acho que é isso que as pessoas necessariamente tinham que ter em mente. É claro que a gente vai sempre buscar em primeiro lugar, pela saúde, né? A gente preza por uma pessoa dentro do peso, um exemplo. Isso não é só por conta da beleza, por conta da saúde. Quando a pessoa, exemplo, ela tá acima do peso, ela tem algumas doenças que vêm acompanhado aí da obesidade. Então, é importante você cuidar da beleza, mas eu acho que em primeiro lugar a pessoa teria que pensar na saúde. Infelizmente, tem algumas pessoas que pensam em primeiro lugar na beleza. E aí é uma busca incessante, porque geralmente ela nunca vai estar satisfeita. Sempre tem uma coisinha. Às vezes você faz uma cirurgia que você olha e fala: Nossa, arrasei, a cirurgia tá maravilhosa. Depois a paciente volta e fala: Não, eu gostei, mas isso eu não gostei, isso aqui poderia melhorar. Realmente, às vezes tem alguma coisinha ou outra que realmente pode melhorar. Mas eu acho que a pessoa, na maioria das vezes, ela não tá satisfeita, não é nem com o resultado da cirurgia, às vezes é alguma situação que ela mesmo, lá dentro, Uhum. não consegue estar satisfeita, não é nem com a aparência. E aí reflete, né, nessa insatisfação com a aparência, porque eu imagino aquela pessoa aquelas, né, a gente vê na rede social, e às vezes perto da gente, mas pessoas extremamente insatisfeitas e o cirurgião plástico lidar com isso de que, caramba, isso ficou lindo, calma, né, vamos por... Agora, quando você fala de saúde, existem as cirurgias plásticas pela saúde, como que é isso? Mesmo sendo Existe. secundário, quais são as mais comuns? O que que você percebe? Existe. É porque quando se pensa em cirurgia plástica, já pensa logo em estética, né? E a cirurgia plástica, ela tem um leque. Um exemplo, um paciente queimado. Quem faz o curativo do paciente queimado, grande queimado, né? É o cirurgião plástico. Quem trata essas sequelas é o cirurgião plástico. Câncer de pele, que é o top one entre homens e mulheres no Brasil, por conta de ser um país tropical, né? Ter muita incidência de raios ultravioletas, de sol o ano inteiro. Então, é o câncer mais comum. Então, a cirurgia plástica, ela também faz esse tipo de cirurgia para câncer de pele. E outro também que eu pontuaria é reconstrução de mama, após câncer de mama. A cirurgia plástica, ela também trabalha nessa área. Pós-bariátrico, né, que é aquele paciente que perdeu muito peso, tem muita sobra de pele, precisa fazer uma cirurgia reparadora. No caso, a gente divide aí a cirurgia plástica em reparadora e estética. Ah, é? Qual que é a diferença das duas? A cirurgia estética seria um exemplo, uma mastopexia com prótese, que você quer levantar a mama, quer aumentar, ou quer diminuir a mama. Aí, a questão da diminuição da mama também a gente fica numa linha tênue, né? Porque às vezes a paciente tem uma gigantomastia, que a gente chama, uma mama gigante. Então, aquilo repercute mal para a coluna, para o sistema músculo-esquelético. Então, aí já passaria a não ser tanto estética. Quando isso te traz algum malefício para a sua saúde, passa a ser uma cirurgia reparadora e não uma cirurgia estética. Por exemplo, a bariátrica, quando tem aquele excesso de pele, ela é uma cirurgia reparadora e estética ou somente reparadora e a reparadora deixa esteticamente, não sei, posso estar falando besteira, só para eu entender como que funciona. Então, a cirurgia bariátrica, né, pós-bariátrica, o paciente ele tem grande sobra de pele, então isso atrapalha na higiene, atrapalha em atividades corriqueiras, né, coisas do dia a dia. Então, é mesmo retirada de pele. Às vezes a pessoa não põe um short, porque ela tem muita pele na coxa, ou evita colocar uma blusinha de alça. Às vezes é tênue demais essa linha, tá? Porque o que pode ser uma coisa estética, você virar e falar assim, ai, bobeira isso. É uma pelezinha no seu braço, bobeira. Mas a pessoa não vai à praia, ela não vai na piscina, ela não põe um biquíni. Então você já tá afetando a qualidade de vida da pessoa. Entendeu? Porque isso que, é bobeira, não sei o que, nossa, que exagero, querer fazer isso, não precisa. Isso é muito individual. É bem individual.
Porque eu imagino que deve chegar paciente pra você que não se incomoda com algo que às vezes até você reparou Aham, e um outro que tá vendo ali. sim. Eu acho que é por conta da história de vida de cada um, né? Exemplo, uma paciente que teve câncer de mama, ela já passou por todo um processo de retirada da mama, de quimioterapia, de repente até de radioterapia. Então, ela tá curada de um câncer. Então, para ela, às vezes tem paciente que fala, ah, eu não ligo, eu uso um enchimento aqui e tá tudo bem. E tem outras que falam que fazem questão de Uhum. ter o volume mamário igual ela tinha anteriormente. Então é bem individual mesmo. Acho que depende da história de vida de cada um. Nossa, e o médico no meio aí, ó, desse turbilhão de personalidades e perfis, né? Tendo que Verdade. direcionar. Agora, doutora, fala um pouquinho então, para a gente entrar naqueles tópicos, porque nós separamos aqui para falar das mamas, do abdômen, da lipoaspiração, tem muita coisa dentro da medicina. Primeiro, eu queria entender assim, doutora Natália, médica, né, hoje na medicina, exercendo, como que foi isso? Vou ser médica, quero, vou fazer. Existe alguém na família? Como que foi essa busca pela medicina, esse desejo? Não, não tem nenhum médico na minha família. Agora tem até dois filhos de primos meus que fazem medicina, mas até então não tinha ninguém. Você puxou. É, puxei a fila. Então, na verdade, quando eu tinha 7 anos, minha mãe descobriu que eu tava com um tumor no ouvido. E aí eu operei. Na verdade, antes disso, ela me levava em alguns outros médicos e não tinha um diagnóstico. E aí, até o caso chegar no extremo e ela me levar numa otorrino. Era dor? Inclusive, não era dor, o ouvido saía uma secreção. Tá. E aí, né, isso aí foi o extremo. E aí, ela me levou numa otorrino, que inclusive é a doutora Nadejda, de Volta Redonda mesmo. E ela me operou junto com outro cirurgião otorrino, que é o doutor Fábio, que não é daqui de Volta Redonda. E eles me trataram assim com tanto carinho. Minha mãe sempre contava: ah, porque eu te levei tanto tempo no médico e ninguém me dava um diagnóstico, ou simplesmente não tinha humildade de falar, não sei o que é, vou te encaminhar para outra pessoa, ou então procura outro otorrino. E daí eu tive paralisia facial também, então eu fiz 2 cirurgias. Então foi complexo. Isso tudo no meu período de alfabetização, que eu tava na escola, e criança sofre muito bullying. Como Mas que foi isso? A paralisia, a gente aqui gosta de saber a não, história, você fica à detalhe. vontade, né, pra contar aquilo que... Mas como que foi? Tinha a ver com essa... Tem, porque o Ah, nervo facial ele sai do tronco encefálico, ele passa por dentro do ouvido para chegar na face. e era um tumor, era Não, era benigno, mas era um tumor comprometido? agressivo. Apesar dele ser benigno, era um tumor com uma evolução rápida. Então, inclusive, ano passado eu tive um problema no meu outro ouvido, que é o meu ouvido saudável. E aí a Nadejda tava na correria com o casamento da filha dela e não pôde me atender. Eu tava desesperada, porque eu não tava escutando direito. Aí eu fui atrás desse outro médico que me operou junto com ela, que é o Dr. Fábio, que ele mora em Guaratinguetá. Então eu fui para lá em Guaratinguetá. É mesmo. Marquei uma consulta com ele, foi até ótimo, porque quando eu era criança eu ficava falando que eu ia ser otorrino. E aí ele ficava, eu vou estar velhinho de bengala e você vai estar me ajudando no meu consultório. Tão Ele falava isso pra bonitinho. mim. Só que ele não tá velhinho, né, Tá gente? ótimo, doutor Fábio, você tá ótimo, Não, não tá? tá velhinho mesmo. Era o exagero dele. Aí eu consultei com ele, resolvi essa situação. Revi ele porque eu me espelhei muito nos dois. E assim, eu acho que a minha mãe também me influenciou muito, porque ela não me colocava como coitada. Ai, coitadinha, teve um tumor no ouvido, eu não podia molhar o ouvido, inclusive não posso molhar até hoje, porque é uma cavidade aberta, então não pode entrar água. Então eu tinha, quando eu ia à piscina, praia, minha mãe sempre ficava chamando minha atenção, é criança, né? E ela não me colocava como pobre coitada. Não, você teve isso, a gente vai resolver. Você tá com paralisia facial, não põe a mão na frente da sua boca. Você é linda do jeito que você tá. Sorrindo, tá tortinho, mas você tá linda. Então eu acho que isso também não me deixou ficar com medo da medicina, e sim ficar apaixonada. Porque eu tive médicos maravilhosos que cuidaram de mim. E a minha mãe sempre falando,
né, do outro médico que não fez o diagnóstico, ou que não teve a humildade de me encaminhar para alguém que soubesse. Então eu focava naquilo, eu quero ser bom bom ser humano e bom médico, que nem eles foram comigo. E daí que surgiu minha vontade de fazer medicina. Gente, que história! Ó, eu falei pra vocês que eu conheço, aí eu vou falar Natália há muito tempo. E Muito eu tempo. não sabia dessa história. Que demais! E que mãe maravilhosa, hein? Cássia, olha, é maravilhosa essa super mãe, gente, porque eu, como mãe, me emocionei aqui de saber o cuidado no detalhe que ela tinha de. Porque você teve 2 paralisias, foi isso? Não, eu fiz 2 cirurgias. A Ah. primeira cirurgia foi para retirada do tumor. E aí foi até bom eu ter encontrado esse cirurgião, esse otorrino, ano passado, que ele me explicou mais tecnicamente Que agora a você já cirurgia. sabia. Agora eu já sabia. E aí ele me falou, olha, eu tinha certeza que eu não tinha lesionado seu nervo facial. Eu tinha certeza que era um inchaço, um edema da cirurgia que estava comprimindo ele. Se a gente não operasse logo de imediato, realmente você ia ficar com uma paralisia para sempre. E aí eu tive alta, que eu operei a primeira vez aqui em Volta Redonda. Isso com 7 anos. Isso com 7 anos. Aí ele ligou para minha mãe e falou assim, olha, a gente precisa reoperar ela, porque ela tá com paralisia, enfim, né? Explicou, de repente tem como reverter, como teve. E você consegue trazer ela pra Guaratinga? Tá. Aí minha mãe já, meu Deus, não é possível. A De menina novo. de 7 anos vai operar de novo. Não consigo, eu dou um jeito. Aí ele ainda falou assim com a minha mãe, olha isso, que ser humano. Se você não conseguir trazer ela, eu vou em Volta Redonda e busco vocês. E ele ligou ele mesmo, Ele né? mesmo. Porque a doutora Nadejda tinha me dado alta e tinha ligado pra ele e falado, olha, ela tá com paralisia facial. Então, assim, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí minha mãe me levou pra Guará, eu operei lá, no Hospital Frei Galvão. E depois foi 1 ano de fisioterapia, 3 vezes na semana. Foi tenso. Intenso, né? Tenso e Tenso intenso. e intenso. Mas assim, esse ambiente te fez, em vez de te traumatizar, te trouxe pro ponto oposto, né? Oposto. De amar e de observar aquilo que as pessoas faziam com tanto carinho. Exatamente. Então foi aí que surgiu o desejo da Natália virar doutora Natália. Foi. E aí continuou essa vontade, doutora? Tipo, porque criança a gente sabe que oscila, né? Vai, mas tem muitas que ficam firmes. Continuou, por quê? Eu acompanho até hoje com o otorrino. Então, foi minha vida inteira passando em consulta. Inclusive, na época da faculdade, eu cogitei fazer otorrino, porque era assim um amorzinho, né? Aí eu fui monitora de otorrino, a doutora Nadejda foi minha professora na faculdade, então perdurou isso aí a vida inteira, o contato com o otorrino e com a medicina. Então acho que por isso também que eu não perdi essa vontade. E foi quase otorrino, hein? Bateu na trave, Bati. então, Então, aí, só que na faculdade, a cirurgia me deixava assim, apesar da otorrino também ser cirúrgica, né, ter uma parte cirúrgica, a cirurgia geral, que é uma cirurgia maior, me encantava mais. Eu fiz faculdade no Unifor, aqui em Volta Redonda mesmo, e a gente a FOA tem excelentes cirurgiões gerais como professores. Então, acho que isso puxa muito também, né? E são muitos, né? São muitos exemplos. Então, acho que isso puxa. Mas eu sempre gostei de coisas manuais também, acho que desde criança. Fazer roupinha de Barbie. Eu sempre gostei. Então tinha que ter alguma coisa da mãozinha ali em ação. Tinha que ter. Aí eu fui monitora de otorrino já lá no final da faculdade, no 8º período, pra ver o que eu gostava mesmo, se era aquilo mesmo que eu queria. Porque a cirurgia geral eu já ia no São João Batista acompanhar. Pronto-socorro. E aí eu gostei, achei interessante pra mulher, porque é uma parte clínica que você tem de consultório, de otite, sinusite, rinite, enfim, Osites. né? Asites, várias coisas. Perda auditiva, enfim, tem várias coisas não cirúrgicas. Inclusive, então, hoje eu me consultei com uma otorrino. Tem que ó. cuidar, viu? Pra mulher é interessante, porque, exemplo, ficou grávida, né? Tá lá no fim da gestação, ficar em pé operando deve ser
tenso. Entendi. Então, essa parte clínica acho que me interessaria. Então, eu pensei nisso também. E aí, conversando com a doutora Nadege... Vocês já viram aí que já falou, já deu o bisu de ficou grávida. Já é algo, né? Sim, né? A gente vai entrar nesse ponto. Bom, vamos lá. Então, você refletiu, balançou o coração. Balançou o coração. Ok? Conversando com a Nadege, eu falando exatamente isso. É uma especialidade mais tranquila, né? Aí ela, Natália, então, se você operar uma amígdala, sangra muito. Várias vezes eu tive que voltar no hospital porque o paciente teve uma intercorrência, né? Teve algum sangramento, eu tive que deixar minha família em casa. Então, não é tão tranquilo igual você tá imaginando, não. Falei, então se não é tão tranquilo e eu tava pesando esse lado, acho que eu vou fazer o que eu quero mesmo, que é a cirurgia geral. Não tranquilo pelo não tranquilo, não tranquilo então, pelo não tranquilo. Então vou um pouquinho mais pro outro lado. Aí eu fiz residência de cirurgia geral aqui no São João Batista, Volta Redonda. E aí, e a cirurgia plástica? Onde que entra nesse histórico aí? Então, aí a cirurgia plástica foi outra experiência de família também, né? Aquela coisa. Porque isso foram 2 anos de cirurgia geral. Qualquer especialidade cirúrgica, você precisa fazer cirurgia geral antes. E eu já sabia na faculdade que eu gostava, eu ia no pronto-socorro, eu gostava daquela correria. Jesus, E aí... Exato. Vai entender esse povo, né, gente? Eu aqui no meu jornalismo correndo também, mas é de bem diferente. Ainda bem que nós temos vocês. E aí... Eu vi que eu não queria ficar só dando plantão. Eu vi que os cirurgiões gerais mais novos, né? Eles ficavam muito em plantão e é exaustivo. Eu ficava pensando, gente, quanto tempo uma pessoa, né, de vida consegue ficar aqui dando plantão, dormindo fora de casa, sendo acordada de madrugada, operando de madrugada. Enfim, apesar de eu gostar muito, eu tava pensando lá na frente também. Eu falei, eu tenho que fazer uma subespecialidade. Já tinha colocado isso na minha cabeça. Eu vou fazer uma outra especialidade além da cirurgia geral. E aí, para você ser urologista, cirurgião vascular, enfim, cirurgião plástico, você tem que fazer cirurgia geral antes. É uma coisa que a gente chama de pré-requisito. Então, é um pré-requisito para você fazer uma outra especialidade depois. E aí, eu fui por umas eliminações bobas. Tá? Um exemplo. Cirurgia torácica lá no hospital. Tem um cirurgião torácico maravilhoso, que é o Dr. Vitório. Ele foi meu staff. E eu gostava muito da cirurgia em si. Mas eu tinha nojo de catarro. Gente, é uma coisa pequena. É pequena, mas eu fui eliminando assim, sabe? Falei, eu amo a cirurgia. O ambulatório é muito legal, mas eu tenho nojo de catarro. Não dá. Então não dá. E aí foi assim, urologia. A cirurgia é muito legal. Os urologistas que tinham lá no hospital maravilhosos. O ambulatório também era legal, mas eu falei, gente, homem geralmente tem o maior preconceito, não vai em homem. Com certeza eles não vão em mulher. Então já descartei. Então foi assim, foi uma coisa prática. Eu fui bem prática nessa escolha. Entendi. E aí minha mãe sempre reclamou muito do tamanho da mama dela, a vida inteira. E a época que eu fazia cirurgia geral, ela foi fazer redução de mama e fez abdominoplastia. Eu fui assistir a cirurgia. Não entendi muito, porque não era uma rotina minha, não tinha contato com a cirurgia plástica. Então eu fiquei, gente, que cirurgia esquisita. Tipo, montou a mama, o mamilo, cadê o mamilo? Pega o mamilo, devolve o mamilo, gente. Isso, então foi assim, meio esquisito. Entendi. O primeiro impacto foi estranho. Mas assim, o pós da minha mãe, de como ela ficou. Porque antes ela tinha que mandar fazer biquíni. É mesmo? Porque a mama era muito grande. Ela mandava fazer biquíni. E aí mudou completamente. Mudou o estilo de roupa dela, mudou o estilo de vida, ela se sentia melhor. Autoestima. Eu falei, gente... Porque assim, também tinha isso lá na cirurgia geral. Plástica, estética, bobeira. Você vai estudar estudo de tempo pra fazer estética? Né? Em vez de cuidar, aquele preconceito, em vez de salvar vidas, cuidar da saúde da pessoa. Exatamente. Entendi. E aí, eu notei que a qualidade de vida da minha mãe melhorou. Falei, gente, isso é muito legal. A cirurgia é legal, gostei, apesar de eu ter inicialmente achado estranho. A minha mãe se transformou numa pessoa muito mais feliz com ela mesma.
de bobeira. Mas de repente a pessoa que tem a mama muito grande, que ela usava o sutiã 56, sei lá, né? Reduzia aí a mama para um 42, é maravilhoso. Então, assim, melhorou para ela fazer atividade física. Então, isso mudou minha cabeça em relação à plástica. E aí, até no finalzinho da cirurgia geral, eu tentei acompanhar, mas a residência era muito pesada, eu não conseguia acompanhar o cirurgião plástico que operou minha mãe. Eu tinha pedido para ele para eu acompanhar e ver outras cirurgias. Mas eu falei, gente, vai ser plástica. Pronto. Foi por eliminação, essas eliminações bobas, tá? Não foi? Tipo Foi assim, nada muito não reflexivo. foi nada filosófico. Pragmática, adorei. A pessoa, pum. Aí eu fiz prova. E foi o ano que eu ia casar. Eu terminei cirurgia geral em março. Eu ia casar em maio. Em março não, em fevereiro, né? Terminei em fevereiro de 2018 e ia casar em maio. Gente, tudo junto. Aí eu falei, acho que eu não tô estudando o suficiente. Acho que eu não vou passar. Inclusive, conversei com a Patrícia Dalboni. Eu falei, doutora Patrícia Dalboni, que é uma colega também, nossa, que a gente também já se conhece há bastante. Que a gente tem algumas, né? A gente tem uns bolinhos, tá? Mas ela esteve aqui também e ela é muito voltada para a parte também de estética, né? Então... E aí, na época, eu constava com ela por conta de acne. Aí eu falei com ela, eu acho que eu não vou passar, não tô estudando o suficiente, porque a residência de cirurgia geral suga muito, são 2 anos muito intensos. Aí ela falou assim, Natália, pensa que tá todo mundo no mesmo barco que você. Todo mundo que vai prestar prova para cirurgia plástica é residente de cirurgia geral. E é verdade. Então, assim, esses, sabe? Se for pra nivelar desse jeito, né? Uns insights que a gente tem quando, né, as pessoas falam as coisas com você retém aquilo. Aí eu falei, vambora, vou fazer essa prova então. Aí fui fazer prova em tudo que é lugar. Rio, São Paulo, Minas... Onde passar, vamos que vamos. Mas eu tava na minha mente que eu não ia passar. Até porque eu ia casar, né? Ia viver aquele ano lá de casado, primeiro ano. Aí, passei em 2 lugares. Imagina, a pessoa é nerd. Tô falando. Gente, eu passei em primeiro lugar na Unirio. Gente, que demais. Foi, assim, uma surpresa, porque eu não esperava. E passei na PUC em Sorocaba. E Aí foi mudança pro Rio. Gente, eu vou casar daqui 2 meses, pelo amor de Deus. Então, em março, eu entrei na residência e em maio eu casei. E aí, o primeiro dia que eu cheguei na residência, tava tendo uma cirurgia no Gafre, que é o hospital da Unirio, né? O hospital universitário. E aí, eu me lembro como se fosse hoje. O paciente, ele tinha um tumor enorme no ombro. Por conta de uma queimadura que ele tinha tido quando era criança. E aí ele veio a desenvolver esse tumor no ombro. E aí a cabeça e pescoço do hospital fez a ressecção desse tumor dele no ombro. E meu chefe, né, que era meu staff lá na cirurgia plástica, fez a reconstrução, que é um retalho que a gente chama de grande dorsal. É o músculo do dorso com a pele. E aí ele jogou nessa região do ombro para cobrir aquele defeito. Faz um enxerto ali. Na verdade é um retalho, tem uma diferençazinha. Ah, tá. O enxerto, você pega pele, pode ser total ou parcial de algum lugar, e enxerta naquele lugar e coloca a pelezinha ali. O retalho, ele vem pediculado por um vaso, uma artéria, para nutrir aquele tecido. Então, esse é um retalho músculo-cutâneo, que a gente chama, de músculo e pele. E eu achando aqui que retalho e enxerto é tudo a mesma coisa. Não, é diferente. Bem diferente. Nossa, bem diferente. E aí, ele fez essa cirurgia. Gente, eu falei, caramba, plástica não é só peitinho. Viu? Não é só peitinho. Adorei. Olha, vamos gravar essa frase? Vamos todos juntos repetir este mantra? Plástica não é só peitinho. Porque é o preconceito que você me disse que já começa que na faculdade. Que tava até na minha cabeça. E na faculdade, já lá atrás, né? Exatamente. Com o próprio profissional. Eu tava ali pra fazer especialidade, pra aprender, cursar esses 3 anos de cirurgia plástica. E no primeiro dia eu vi essa cirurgia, eu fiquei deslumbrada. Falei, gente, isso é maravilhoso. Olha como que você muda a vida do paciente. Né? Não só estética. Não que a estética seja errado. Não acho. Mas quando você fala que muda no todo, né? Muda no todo. Autoestima. Porque assim, o que às vezes pra você pode ser estético, pra pessoa não. Aquilo ali vai mudar realmente a vida dela. Então, assim, a plástica tem muito isso. E aí, você vê que você tá salvando vidas de uma outra forma.
Está dando um novo sentido para a vida da pessoa. Isso é muito legal. Que legal, gente. Que história, eu adorei, tá? Que história. Olha, falei que eu conhecia a Natália e também a doutora Natália, mas essa história, assim, não. E aqui nos bastidores a gente ainda tava conversando mais, tá? Porque existe muito para falar, né? Foi uma dificuldade muito grande chegar até aqui, né, doutora? Foi. Muita dificuldade, mas Deus sempre estava na frente. Como é que é olhar? E a gente se emociona, ó, ela se emocionou. Como que é olhar para esse percurso? Ai, nem sei te dizer. É bem intenso, porque ao mesmo tempo que foram 11 anos aí de estudo, agora já 2 anos de formada em cirurgia plástica, então ao todo aí 13 anos de trajetória, parece muito tempo, mas ao mesmo tempo parece que passou muito rápido. Porque é tão intenso, é muito estudo, correria, plantão, enfim. Mas eu sempre tive apoio dos meus pais, da minha família, do meu pastor. Gente, sua família é maravilhosa. Um beijo, viu? Pra esses pais que olha, a gente sabe, eu sei, que não esmoreceram, né? E nem a doutora, porque falei pra vocês que ela era nerd, ela é nerd mesmo, tá? Muito estudiosa, muito dedicada. Então, é o que a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Faz sua parte. No caso ali era estudar e se dedicar. Exatamente. E aí as coisas. E confiar em Deus. Confiar em Deus, né? Com certeza foi ele que estava na direção e guiou e colocou as pessoas certas no momento certo para eu conseguir chegar aqui. Porque, como eu estava te falando, meu pai, ele é motorista, minha mãe é dona de casa. Então, assim, eu não tinha grana para fazer faculdade. Era um sonho lá de criança. E como que isso ia acontecer? Não sei. Não sei como isso ia acontecer. E aí, meu pai tinha um dinheiro guardado que a gente pagou o primeiro período da faculdade. É até legal falar isso para incentivar outras pessoas também. Né? Que às vezes você acha que seu sonho tá super distante e de repente é só você colocar o pé que Deus vai colocar o chão. Então, o segundo período um tio meu pagou, o segundo período todo. O terceiro período eu consegui uma bolsa na faculdade e meu pai e na época meu namorado, que hoje é meu marido, pagaram meu terceiro período juntos. E aí meu pai acho que já tava no esgotamento dele, por ele ser um provedor e estar com toda aquela pressão em cima, porque ele via que eu era muito estudiosa, que eu gostava daquilo que eu estava fazendo, que eu era dedicada. Então, acho que ele se sentia meio que na obrigação de me ajudar, na obrigação de pai. E aí, teve até uma situação que meu pai é jovem, meu pai hoje tem 57 anos. Na época ele tinha 40 e poucos. E aí ele caiu em casa de madrugada no banheiro, fez um barulhão, a gente acordou super assustado. Eu acho que era exaustão de tanto trabalho, tanta hora extra que ele estava fazendo. Que na verdade ele não é motorista, ele é motorista de carro forte. Então, já é uma profissão tensa. E aí ele fazendo várias horas de trabalho para conseguir fazer grana, pagar a faculdade, né? E aí ele passou mal. E aí eu tive e os meus pais também estavam discutindo muito. E aquilo estava me incomodando também. Por conta de questão de grana dentro da casa, né? Estressa, né? Qualquer ambiente familiar mesmo. E aí eu tive um bate-papo sério com Deus. Falei, olha, se for pra ruína da minha família, pra acabar com a saúde do meu pai, de tanto que ele vai trabalhar, pra eu fazer uma faculdade, eu não quero. Quero. Ou vai ter um outro jeito, né? Um jeito mais fácil, ou não vai dar. Aí tá, vamos lá. E eu estudando. E aí, minha mãe já tinha trabalhado na FOA. Minha mãe trabalhou 10 anos na FOA. E ela falou, não, eu vou lá na FOA conversar pra ver o que a gente pode conseguir, pra eles me ajudarem de alguma forma. E aí, ela encontrou uma pessoa que falou com ela, olha, eu vou abrir um montante do FIES pra faculdade, vou liberar tal dia. Ela não falou assim a hora, não falou nada, é tal dia. Porque era uma coisa no sistema. Hoje não, hoje você faz prova e é por pontuação, enfim.
Eu acho, né? Não tenho certeza, porque já mudou Mudou muito. bastante. Mas a minha época era no sistema, que você ficava preenchendo e aí você tentava passar uma porcentagem de financiamento. E aí minha mãe ficou nesse dia, aliás, ela já ficava os dias anteriores, porque a gente não tinha essa informação, mas aí nesse dia ela ficou no computador o dia inteiro tentando preencher lá o sistema do FIES. E aí eu saí pra rua pra resolver umas coisas pra ela. Aí ela me ligou desesperada. Natália, vem correndo pra casa porque eu consegui 100% do FIES pra você. E tem uns passos aqui de banco, essas coisas que eu não tô sabendo preencher, que eu preciso da sua ajuda. E aí eu tava na vila, eu tava com a minha irmã, inclusive. Aí eu desliguei o celular, mas eu falei, gente, como que eu vou embora correndo pra casa? Aí ela, pega um táxi, chegando aqui eu pago pra você. Não, tá bom. Aí eu saí, atravessei o ponto do shopping, quem conhece aqui Volta Redonda, eu tava no ponto em frente ao shopping, ali na CSN. Atravessei e fui pra rua do Extra ali, pegar o táxi, fui correndo pra casa para terminar de preencher. Chegou em casa, deu tudo certo, passou 100% de financiamento. Então, a partir do meu quarto período, minha faculdade foi toda financiada pelo FIES. E aí depois à noite meu pai chegou do trabalho e a gente ficou super feliz, né? Aí meu pai chegou do trabalho, falei, pai, eu tenho uma excelente notícia pra te contar. Foi a segunda vez na vida que eu vi meu pai chorando. Aí eu falei, pai, a gente conseguiu 100% de financiamento da faculdade no FIES. Nossa. Aí ele ajoelhou, chorou, agradeceu a Deus. E aí foi a resposta de Deus mesmo, de filha, fica tranquila, eu não vou arruinar sua família, eu não vou acabar com a saúde do teu pai, a gente vai dar um jeito. E você vai conseguir conquistar seu sonho. Não plantei esse sonho no seu coração à toa. E aí foi assim. Aí depois eu terminei a faculdade com financiamento. Eu tô emocionada. Eu terminei a faculdade, hoje eu pago financiamento. E é interessante eu falar isso, porque para as pessoas não sentirem que o sonho delas, seja ele qual for, né, e seja tão distante de quanto ela pensa. Eu tenho certeza que se Deus põe um sonho no coração da gente, não é em vão. Gente, quem tá mais chorando aí, viu? Além aqui da gente, claro. Mas que história! Olha que demais. Tá gostando do nosso papo? Calma que a gente ainda vai entrar na cirurgia Da cirurgia especificamente. plástica. Mas é que essa história, nossa, ela precisa ser contada. Que bom que ter esse espaço aqui para te ouvir, doutora. Encaminha esse conteúdo para quem tá desmotivado, tá? Se inscreva no nosso canal, nosso canalzinho de cortes aí, esses trechos. Você, por favor, compartilhe. Com quem tá, né, esmorecendo, desmotivado, com tantos receios. A gente tem um exemplo aqui maravilhoso de que, como é que ela falou? Coloca o pé que Deus coloca o chão. E as coisas vão acontecendo, a gente fazendo a nossa parte e confiando. Bom demais. Lembrando, gente, DoutorCast, um oferecimento Ponto de Saúde Amplia Med, apoio Falo Mesmo Comunicação e a nossa patrocinadora Unimed. E você aí, né, nosso patrocinador também, porque sim, a sua visualização, a sua audiência é muito importante e ainda mais para propagar esse tipo de conteúdo aqui maravilhoso. Bom, falei isso aqui também para dar bom que eu dou um respiro. E aí sim, vamos avançar em cirurgia. Vamos falar um pouquinho sobre você acabou de voltar de 2 cirurgias que são parecidas, mas são diferentes. Me conta aí, que é aí tem trabalhinho, abdominoplastia. Isso aí. E a outra é lipoaspiração. Qual a diferença? Qual a procura? Fala um pouquinho primeiro da abdominoplastia. A abdominoplastia seria para tratar sobra de pele no abdômen. Seria aquela pessoa que ou perdeu muito peso, ou teve várias gestações, né? E fica com aquela sobrinha de pele no abdômen que incomoda. A diástase também, a gente trata a diástase durante a cirurgia da abdominoplastia. A diástase, ela é afastamento da musculatura do reto abdominal, que são 2 músculozinhos retinhos, né? Nessa porção central do abdômen. E aí, quando a gente tem um aumento da pressão intraabdominal, por conta de uma gestação, ou por conta de ganho de peso, né? São 2 grandes exemplos. A gente tem um afastamento dessa musculatura que ela pode não voltar. Então, durante a cirurgia do abdômen, a gente trata essa questão muscular também, a gente deixar esse abdômen mais plano, mais retinho, e trata a questão da retirada de pele. E aí, como que é essa cirurgia? Ela é por
vídeo, como que é feito? É um corte grande? Qual a estrutura, o porte e os riscos dessa O cirurgia? tamanho da cirurgia depende do tanto de pele que o paciente tem sobrando, né? Tem pacientes que têm indicação só de um mini abdômen. A abdominoplastia é pele, é retirada de pele, Retirada de basicamente. pele, reposicionamento do umbigo, que geralmente a pessoa tá com o umbigo mais tristinho, mais caído, Uhum. e tratar essa parte muscular do abdômen também para fortalecer a parede, deixar esse Gordura abdômen. não. Não, aí tem que associar a lipoaspiração. A lipoaspiração sozinha, ela retira gordura, né? São cânulas que a gente faz incisões pequenas em locais estratégicos para não ficar aparente depois da cirurgia, né? Você consegue esconder com biquíni, ou com a sunga, homem também faz, né? E a gente lipoaspira, a gente tira gordura por sucção, por aspiração. E aí tem gente que faz em conjunto, pode fazer, é muito arriscado a primeiro, imagino que seja primeiro a lipo e depois a Isso, abdominoplastia? exato. Pode fazer junto. Inclusive, a gente faz, geralmente, a lipoaspiração das costas primeiro, depois vira o paciente, faz a lipoaspiração da frente e depois faz a plástica do abdômen. É claro que isso tudo tem que ser otimizado para a gente não ter um tempo cirúrgico tão alto. E como você me perguntou dos riscos, a abdominoplastia ela tem um risco aumentado em relação a outras cirurgias, não só de cirurgia plástica, outras cirurgias, né, de trombose. Então, a gente faz toda uma profilaxia, tanto medicamentosa quanto com o uso de meia elástica, compressor pneumático, que é uma botinha que fica apertando e soltando a perna do paciente durante o ato cirúrgico, para a gente ter uma movimentação do sangue na perna e não ficar esse sangue extasiado ali, né? E aí prevenir essa questão da trombose. Então, é um cuidado que a gente tem em cirurgias longas. Ah, então na verdade a trombose ela pode surgir por causa da cirurgia longa ou porque é a abdominoplastia? Não, são cirurgias longas e a abdominoplastia ela tem um risco aumentado, sim. Porque mexe numa estrutura que altera isso? Não, a posição que o paciente fica Entendi. deitado Muito tempo. muito tempo. Muito tempo, quanto tempo? Não, uma abdominoplastia hoje, cerca de 3 horas. Não é uma cirurgia que a gente considera longa. Quando a gente começa a associar cirurgias, isso aumenta o tempo cirúrgico, né? Que aí, vamos supor, o paciente vai e quer fazer lipo, mama e abdômen. Aí, realmente, aí eu acho que em média umas 7, 8 horas de cirurgia. Aí o risco aumenta. Aí o risco aumenta. Mas assim, é óbvio que a gente faz exames pré-operatórios, a gente vê que a saúde do paciente está em dia, ele passa por um cardiologista, vai dar esse risco cirúrgico liberando ele para cirurgia. Então tem todo um preparo pré-operatório. O paciente faz uso de uma medicação para a gente prevenir a trombose, né? Então, é isso que eu te falei, tem esse preparo de medicação pré e pós-operatória, uso de meia elástica e o uso do compressor pneumático. Então, tudo isso, e ainda assim a gente ainda pede o paciente, olha, eu não quero no pós-cirúrgico você deitado, é caminhando. Então, Mesmo com aquela mesmo dorzinha, operada, tem que caminhar, exatamente para fazer esse sangue circular nas pernas. Então, porque o pós também é muito o importante. pós é muito importante, tanto quanto a cirurgia. É mesmo? Tem gente que não faz direitinho e pode dar problema? Tem gente que não faz direitinho. Às vezes o que acontece muito é o seguinte, aquela paciente que fica muito bem, que não sente tanta dor, porque isso é relativo, né? Isso varia de pessoa para pessoa. Então tem gente que fica super bem, ela dá aquela abusada, pega um peso que não pode, vai querer, sei lá, um exemplo, varrer uma casa. Ah, vou só passar uma vassourinha. E é um esforço, né? Deixa aí, a casa, gente. Pede pro marido, pede pros filhos. Isso, essa hora de Seu princesa. momento de reinar. Exatamente. E aí pode acontecer, existem algumas intercorrências, um sangramento, né? Uma aberturinha de ponto. Uma aberturinha de ponto, que é uma coisinha menor. Mas, no geral, as pacientes, elas São obedientes. são obedientes. O que é importante no pós-operatório também, que é além de seguir aquilo que a gente orienta, que não é à toa, né, que a gente faz as orientações, é o pós-operatório com a fisioterapeuta, né, que hoje em dia a gente tem aí o taping, que é uma bandagem elástica, diminui edema,
diminui o hematoma, consequentemente diminui a dor. E as sessões de fisioterapia pós-operatórias, que vão ajudar também a fazer esse tratamento de diminuir fibrose pós-operatória, diminuir também o inchaço, dar uma qualidade melhor pós-cirurgia. Então, a cirurgia plástica ela está muito ligada também a outros profissionais. O investimento nesse pós-operatório é tão importante quanto o investimento na sua cirurgia. Então, quando você fala assim, que não é bobeirinha, né? Porque imagina que fala assim, esse pós já fiz, já tá, né? Já deu tudo certo, mas existe um pós que precisa ser muito respeitado. Regrado. Isso impacta diretamente no resultado final da cirurgia. E pode ter aquela situação em que não ficou bom por conta de alguma bagunçada, pode, né? Pode. E acontece geralmente, às vezes uma queloide, o queloide, ele já é do paciente mesmo. Muita gente tem medo disso, né, Muita gente tem medo. Vou fazer, vou dar, e como é que é? Se você já fez alguma cirurgia, o exemplo, tem um brinco e ficou tudo bem, você provavelmente não tem propensão a ter queloide, né? Mas tem pacientes que, já furei a orelha e tive um queloide na orelha, e aí você já fica ligado. Existem algumas coisas que você pode fazer. O corticoide intraoperatório, né, na cicatriz, algumas fitinhas de corticoide também depois para usar em cima da cicatriz. Existe a beta-terapia, que é uma radioterapia localizada na cicatriz, para a gente não ter uma cicatrização exacerbada, que é isso que é o queloide, né? É uma cicatriz além do necessário. Por isso fica aquela coisa alta, né, grossa. Tem pessoas que têm a propensão a acontecer isso. Então, a beta-terapia vai agir nisso. Então, se você já sabe que o paciente tem propensão, você toma todos esses cuidados extras. E esse trabalho multidisciplinar é muito importante. Novamente, a gente fala disso aqui. Sempre, não adianta, todas as especialidades, subespecialidades, a gente sempre fala, o trabalho multidisciplinar, seja com outro médico, com outra especialidade, seja com outro profissional da área da saúde, certeza. né? Que no seu caso, no caso da cirurgia plástica, é o fisioterapeuta e diversas No outras, né? No pós-operatório é o fisioterapeuta, no intraoperatório é a enfermeira, que é a instrumentadora, e vai ter o cuidado ali no centro cirúrgico com o paciente junto comigo, ou anestesista, que faz anestesia, né, que é outro médico, a fisioterapeuta no pós, então assim... E às vezes até um psicólogo, alguma coisa nesse sentido até do... Psicólogo, nutricionista, um educador físico, porque... Tem um combo. Exato, depois da cirurgia plástica, e até antes, né? É interessante a gente manter uma alimentação balanceada, fazer uma atividade física. A cirurgia plástica, ela não caminha sozinha. Você não vai entrar ali e fazer, vou fazer uma plástica, tô linda, maravilhosa, acabou. Não, você tem que cuidar da sua alimentação, tem que fazer uma atividade física. Isso até é pra mim, tá, gente? Pra todos nós, né? Acho que só não pro Fernando aqui, que ele tá no bastidor, né? Que ele é muito regrado com a alimentação dele e com as atividades físicas. Tô certa ou tô errado? Ou tá mais ou menos? Porque eu tô certa ainda, hein? Vamos ver até onde vai isso, depois eu conto pra vocês, ó. Ano começando, hein, Fernando? Vamos ver se até o fim do ano. Mas serve pra gente, né? Realmente existe um trabalho muito completo e vai muito da nossa vontade, da nossa decisão em fazer dar certo. Exatamente. Não é só, não põe a responsa só no médico, né? Agora, doutora, quando a gente fala de abdominoplastia, a gente fala de umbigo. Umbigo. Ai, meu Deus, meu umbigo. Vai fazer um umbigo novo? Como é que é esse negócio do umbigo, que é um medo, então, né? O ideal seria até desenhar, pra ficar mais fácil de entender. Ela queria desenhar, é verdade. Mas é assim, como é a cirurgia? A gente faz a marcação. Toda essa pele abaixo do umbigo, que a pessoa tem antes da cirurgia, ela é retirada. Essa é a abdominoplastia, né, clássica. É debaixo da pele, não é a parte de... É a parte... Não, na parte de fora. Tá. Né? Até o pubis, né, esse ossinho que a gente tem da bacia. É do umbigo pra baixo. Do umbigo pra baixo, ela é retirada. Tá? E aí, a gente recorta em volta do umbigo do paciente. Então, o umbigo do paciente fica fixado ali, é o seu umbigo, não é um novo umbigo. É o seu umbigo. E aí, essa pele remanescente que tá acima do umbigo, a gente vai puxar para baixo,
suturar ela lá embaixo, perto do pubis, né? No corte que a gente fez. E nessa pele esticada, a gente vai fazer um novo buraquinho e colocar o seu umbigo pra fora. Ah, então pega ele e coloca de volta? Não, a gente na verdade não tira, a gente corta em volta dele Uhum. e ele fica fixado lá na musculatura. E aí você puxa essa pele lá de cima pra prender, pra fixar, pra suturar no pubis, né? Lá na região do pubis, pele também. E faz um cortezinho e põe esse umbigo, exterioriza esse umbigo. Ah, ele volta. Exatamente. O umbigo Na verdade, ele nunca sai, ele tá ali. Ele tá ali? Nossa, gente, a gente pensou que eu tiro o umbigo, quer dizer, eu, né? Eu com a minha voz, sim, Dr. Cast, pensei que tirava o umbigo, igual eu tiro o mamilo, né? Na verdade... nem o mamilo você tira também, você só reposiciona. Olha eu, ó, toda errada, gente. Ainda bem que cada um tá no seu cada um aqui, né? Eu tô como... porque ele precisa ficar nutrido ali, né? Senão ele fica aquela ele pele... sofre uma necrose. Uma necrose. E mesmo rápido, não tem... não. Tem até caso que você consegue fazer um enxerto de mamilo. Há essa possibilidade. Geralmente quando a paciente tem a mama muito grande e o mamilo tá bem lá embaixo, que com uma manobra cirúrgica você não vai conseguir subir ele, né, com ele acompanhando parte da glândula para nutrir esse mamilo, da glândula da mama, aí você pode retirar o mamilo e enxertar ele na posição da mama que você queira. Mas aí é uma outra técnica. Porque não é simplesmente tirar, né, gente? Tem essa questão dessa nutrição, na verdade, tem tudo precisa de sangue. De sangue. Sangue precisa chegar ali. Olha, não é copia e cola. Não é recorte e colagem, não. Ai, gente, mas é muito interessante, porque o umbigo... Porque o umbigo, na verdade, assim... Ele é o quê? Ele é um buraquinho só do lado de fora ou ele existe um... O umbigo é o remanescente do cordão umbilical. Então ele fica ele fica um pouquinho mais profundo. Ele é fixado, anteriormente, lá, quando a gente era um feto, a gente precisava dele, que era por ali que passavam os vasos que vinham da placenta para nutrir, trazer oxigênio e nutrientes para o bebê. Depois ele é estético. Depois, estético. Exato. Tem que ter um umbigo. Não tem uma serventia, não. Não, a serventia dele é maravilhosa, ele tem que existir, porque uma barriga sem umbigo... Ia ser esquisito, porque a gente já tá acostumado com o umbigo. Olha como são as coisas. Exatamente. Olha, novamente, como é, né? A gente realmente se acostuma com um padrão estético. Tem umbigo, não vou tirar o umbigo, por favor, porque realmente tem auréola, imagina, não tem que ter auréola. Então, acho que essa mesma dúvida do umbigo pode ser relacionada à auréola. E quando a gente fala de cirurgias, como você falou assim, né? O abdominoplastia pode associar com a lipo e ainda o seio. E tem gente que às vezes pode fazer abdominoplastia, lipo, sei lá, ou parte de facial, ou não é muito comum? É comum, mas aí a gente já teria 4 cirurgias, aí já não é tão comum. E aí a gente divide, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer a mama e o abdômen agora, vamos deixar a lipo e essa questão da face que você quer fazer depois. Por exemplo, a face. Um lifting de face é uma cirurgia grande. Que é o Dá aquela puxadinha. Inclusive, levanta aqui. Rejuvenescer, né, a face. Nossa, gente. Então, é uma cirurgia grande, que geralmente você já associa com uma outra, que é a cirurgia da pálpebra. Né, pra você deixar o rosto todo jovial. Então, você associa já com a cirurgia da pálpebra. Existe uma cirurgia top one mais pedida e ultimamente é sazonal, é de público mais velho? Isso. Como que você percebe hoje a procura pelo seu trabalho? A mastopexia com prótese é top one. Que é retirar a pele. Retirar a pele, reposicionar o mamilo e colocar uma prótese. É o pedidaço. Pedidaço. Acho que segundo viria ali a lipoaspiração. E geralmente as pacientes fazem junto. A lipo com a mama. Né? Tá ali. É um pós-operatório só. Vai passar por aquele processo uma vez só. A abdominoplastia, principalmente após gestação, é bem comum. Eu já tô pensando aqui. Né? E aí a questão da idade, aí já tem isso.
Para pessoas, acho que acima de 60, já vem mais o facelift, né? Que é para que as pacientes elas começam a falar assim: ai, meu rosto tá derretendo. Realmente, conforme a gente vai envelhecendo, a gente perde coxim gorduroso, perde estrutura óssea, colágeno. Então, realmente é aquela sensação de que tá derretendo, caindo mesmo, literalmente. E aí já começa a mudar um pouco o padrão. Aí já passa a ser o facelifting, a blefaroplastia, que é a cirurgia da pálpebra. Quando você fala desse facelifting, por que ela é uma cirurgia grande? Ela é uma cirurgia que quando a gente fala de rosto, eu não imagino que seja algo Coisa grande, menor, né? né? Porque é uma coisa menor. Aham. Mas é grande por quê? O que Na pode ser verdade, você considerado? divide o lifting, você tem o lifting frontal, né, que seria da testa, que já é uma outra cirurgia, e tem o facelifting, que seria o mini lifting da face, né? Pega papada também? Pega o pescoço também, que também é uma queixa da paciente, né, de ficar com o bulldogzinho, aquela gordurinha caída aqui, e o pescoço também flácido. Então, a cicatriz, ela vem do pé do cabelo aqui, na frente. Não aparece. Não aparece, fica dentro do cabelo. Na frente da orelha, que fica bem nessa dobrinha, e é uma bem fininha, que a gente dá uns pontinhos com o fio bem fino, exatamente para não marcar, porque seria, teoricamente, a cicatriz que fica mais aparente, mas como fica nessa dobrinha da frente da orelha, ela quase não aparece. E aí você vem até a metade posterior da orelha e para trás no cabelo de novo. Então, com essa cicatriz posterior, você consegue tratar a flacidez do pescoço e essa anterior, a flacidez dessa região da face. Consegue subir e puxar para trás, né? Esses dois vetores. Em direção para cima e para trás, exatamente, para a gente melhorar isso aqui. E o tratamento também no facelifting não é só pele. A gente trata o SMAS, né, que é o sistema musculoponeurótico da face. Então, a gente faz aplicaturas nessa região também para reposicionar a parte de dentro da face, não é só pele. Por isso que ela é considerada talvez uma cirurgia grande, mais delicada, grande. Delicada, porque você tem muitas estruturas importantes na face. Nervos, que podem comprometer a movimentação do seu rosto, a sensibilidade do seu Então, E fora que é o rosto, né? É o rosto. O cartão de visita. Tem que ter um cuidado. Essa Blefaroplastia. Também tem sido cada vez mais comum que esse excesso de pele e às vezes pessoas até mais novas fazendo, né? Tem, porque também tem uma parte familiar. Tem pessoas que já jovens têm essa pálpebra mais flácida e com excesso de pele. É meu caso, né? Depois eu vou em off aqui com a doutora. Faço mesmo. Ô, doutora, tem também a da orelha, que eu não sei se foi uma época que teve muita queixa, mas eu acho que ainda hoje muita gente, criança, adolescente, como que é isso? A doutora também atende esse público? Ou até o adulto mesmo, que ainda tá incomodado com isso? Tem um nomezinho, né? Otoplastia. Otoplastia. Que é a cirurgia para a orelha em abano, né? Aquela orelha mais voltada para frente, mais proeminente. E aí, ela é mais comum em crianças em idade escolar. Geralmente, às vezes nem a criança que se incomoda. O pai se incomoda, a mãe se incomoda. E aí, ele leva a criança na consulta. A gente também faz esse tipo de cirurgia em criança. E é legal isso, a cirurgia plástica, a gente lida com todo o público, né? Uma faixa etária extensa, desde a criança até o adulto. E na criança também, já que você perguntou aí de idade, né? Não é uma coisa comum no meu dia a dia, mas durante a minha formação eu vi bastante. Existem outras cirurgias que a gente também não pensa que é a cirurgia plástica que faz. Fenda labial. Aquele lábiozinho, né, que chamado assim, né? Isso, na verdade, popularmente, lábio leporino, mas a gente fala fenda labial, né? Pra não estigmatizar tanto. E aí tem crianças também que tem alguma deformidade no nariz e precisa fazer uma rinoplastia também associada, né? Então, a parte da criança tem malformação de orelha, tem crianças, desde crianças que não têm orelha até crianças que têm a orelha mal formada. Então, precisa fazer essa cirurgia. Tem a criança que não nasce com a orelha?
E aí Com faz um pavilhão, uma... né? A Aham, com a parte de parte fora, externa, externa. né? É. E aí é E aí possível, é então... possível, são algumas etapas cirúrgicas, não é uma Uhum, cirurgia tão simples, uhum. mas é possível sim reconstruir e dar um aspecto melhor de orelha para aquela criança. Que legal, gente. Realmente, quando a gente olha assim, é uma subespecialidade que trata todas as idades e é um privilégio, né? Você poder passar por tantas etapas, É um cada um com a sua privilégio. demanda. Aham. Quando você fala que a criança às vezes não nota, né? Não se queixa tanto, às vezes é o pai e a mãe porque já está prevendo, às Já tá vezes, prevendo. uma. Porque exatamente na idade escolar, que é quando eles buscam essa cirurgia, até Uhum, porque assim, até para esperar a criança também ficar um pouco mais colaborativa, entender também um pouco do que está acontecendo, né? Que é uma cirurgia, tem um pós-operatório, a criança vai sentir um pouquinho de dor, então tem que ser uma coisa conversada. E isso também é importante, você saber se a criança quer fazer a cirurgia. Porque ela é menor, realmente são os pais que decidem por ela, mas ela também tem que colaborar e ela tem que querer tem que estar fazer a numa cirurgia. idade, se for possível, né? Uhum. Já que possa expressar isso. Isso, com certeza. Fica E mais aí, fácil. e aí ela sofre bullying na escola. A gente sabe que isso existe. Então, essa cirurgia é comum em idade escolar. O que acontece é que, às vezes, a pessoa que chega na idade adulta, que ainda se incomoda com a orelha, ela não teve a possibilidade de fazer essa cirurgia quando era menor. Ou por não ter acesso, ou porque os pais não tinham tanta informação, né? Tem Uhum. várias causas. Bom que temos a cirurgia plástica para qualquer idade, ou seja, sempre há tempo, né? De resolver aí muitas questões. E quantas questões mesmo, que a gente fala da gordura na lipo, da pele, da mama. Falamos da face, com tantas possibilidades, da pálpebrazinha, da orelha. Tem o nariz, que você falou também, que é uma questão muito ainda procurada por conta Da célula. da selfie. Ai, gente, olha essa selfie, essa pessoa com esse nariz bonito. Existe isso, né? Existe isso. E aí tem a rinoplastia, que é a Uhum. plástica do nariz, que aí varia mesmo com a queixa do paciente, com o tipo de nariz que ela tem. Aí isso daí é bem amplo também. Porque às vezes tem paciente que tem queixa porque ele tem uma giba, um carocinho altinho no Mocinho nariz. aqui, aham. Isso. E aí é um exemplo de uma queixa. Ou a ponta é caída, ou o nariz é de batatinha, ele é Uhum. gordinho, não gosto. Enfim, tem várias queixas. E aí, de acordo com a queixa do paciente, com a face também, que você tem que deixar esse nariz harmônico. Né? Um exemplo legal, que eu pelo menos acho bem legal, tem gente que não gosta do nariz dela, mas eu acho que ficou bom, é a Rihanna. Ela é uma pessoa, ela é negra, então não caberia você colocar ali um nariz super fininho arrebitado. Não Você ia ia. acabar com a identidade dela, né? Um exemplo também, que eu não vou lembrar o nome da atriz, ela é da La Casa de Papel. Ela era... Lembro, Fernanda. Ela tinha Alguém? um nariz bem... O pessoal fala, igual nariz de Eu bruxa. sei quem que é a atriz. Agora esqueci também, mas eu sei quem que Eu é acho que também. é Aham. Nairobi. A Nairobi? É Eu Nairobi, acho que Nairobi, é. Nairobi. Ah, bom, E aí, o nome dela na na série, série. né? E aí questiona... Ela tem um nariz adunco, que a gente chama, né? É a ponta caída e o dorso alto. E aí questionaram ela por que ela não fazia uma rinoplastia. Até fizeram uma montagem dela com o Como? nariz mais arrebitadinho, mais fininho. E aí você muda completamente o rosto dela. E ela falou: ah, não combina com a minha personalidade. O nariz que combina com a minha personalidade é esse que eu tenho. A identidade Mais dela, avantajado, né? eu gosto. E tá aí. Ótimo. As É. pessoas estavam incomodadas com o nariz dela e ela É. tava super tranquila. Tô feliz com o meu nariz e a minha identidade combina com a minha personalidade. Então, o nariz, tem até um cirurgião que ele é super famoso no Brasil por operar nariz de global, né? Uhum. Ele é super famoso mesmo e ele realmente é muito bom. Ele fala, é perfeito quando não parece que foi feito. Então você olha e você fala, nossa, tá diferente, tá bonito. Mas o quê? O que Foi mudou, feito? né? O que mudou? Né? Não cabe você colocar um único tipo de nariz em todo mundo. Não existe Não isso. existe, né? Então você vai de acordo com a queixa do paciente
e também com a sua capacidade técnica de analisar, né, aquilo, Uhum. porque às vezes o paciente, acontece aquilo, quero o nariz da Xuxa, mas o nariz da Xuxa não combina com o seu rosto, né? Então, a nossa análise crítica como profissional e a queixa do paciente. Então, isso associado, a gente faz a programação dessa cirurgia do nariz. Uhum. E tem a diferença de cirurgia de. Ah, eu posso estar falando besteira, né? Mas eu já ouvi aberta e fechada. Como que é isso? Se isso um é estético e o outro, que é a questão do nariz envolve ainda a gente que A aproveita e, parte vou funcional. fazer o desvio de septo, fico Aham. entupido, tenho sinusite, aproveita e faz tudo. Exato. Como que é isso? Na verdade, a diferença entre aberta e fechada é a técnica cirúrgica que Ah, o cirurgião plástico usa, não tem a ver com a parte funcional. Geralmente, quando a gente quer tratar a parte funcional, a gente opera junto com o otorrino. E aí ele faz a parte funcional, até coleta uma cartilagem do septo nasal se o paciente tiver, para a gente usar na estruturação do nariz, na parte estética de fora, a gente faz enxerto de cartilagem para estruturar esse nariz. E aí o otorrino faz essa parte, né, funcional e ainda coleta essa cartilagem para o plástico utilizar. O plástico também pode coletar, mas o otorrino já tá ali, já né? tá ali? Não sei. Já Já ajuda. ajuda. E aí, a cirurgia aberta, a gente expõe mais a parte interna cartilaginosa e óssea do nariz. A cirurgia fechada, a gente não tem essa exposição. É uma parte mais técnica mesmo. Uhum. Não faz tanta diferença, porque a cicatriz em si, que é o que o paciente vai ver depois do nariz, ela é ínfima, é bem pequenininha. É aqui na columela, que a gente chama, nessa partezinha do nariz, e nessa partezinha da asa do nariz. Uhum. Então, assim, fica bem escondido. Eu já fiz rinoplastia, né? Você já fez o quê, doutora? Pode contar pra Pode, gente? claro. Pode. Eu fiz rinoplastia em 2019. Era uma coisa que me incomodava muito, meu nariz. Uhum. Me deixou até mais parecidinha com a minha mãe, que eu sou a cara do meu pai. É verdade. E aí minha mãe tem o nariz mais fininho. E eu acho que pra homem não faz tanta diferença o nariz mais avantajado. Fica até bonito às vezes, né? Mas pra mulher já faz e me incomodava. Teve gente que falava assim: pra que você fez isso? Era bonito, mas eu não gostava. Então, tá aí, esse é o ponto. Você tem que se incomodar e querer e ter vontade de mudar. Uhum. É isso, não é o que o outro pensa de você. E não é o que o outro impõe. Eu me incomodava, eu não gostava, achava meu nariz de batatinha. Nem lembro mais, né? E aí foi legal que comigo aconteceu exatamente isso. As pessoas ficavam, nossa, você tá diferente. O que O foi? que você fez? Isso foi ótimo. E também quem me conheceu depois da rinoplastia já acha que eu nasci assim. E aí a gente não conta, a gente só conta no DoutorCast. E aí, exatamente, a gente conseguiu levantar essa região do nariz que era muito baixa, então eu ainda tinha isso. Sorte que eu não uso óculos de grau. Mas o óculos de sol eu colocava, ele descia. Porque eu não tinha o dorso do nariz para prender o óculos, né? E a questão da ponta, eu achava ela, né, a ponta era bem globosa e a asa do nariz era bem aberta. E então a gente resolveu isso tudo. Resolvido. E o que mais que fez? A lipoaspiração. A lipo. Fiz ano passado. Outra queixa minha era o culote. Eu me incomodava muito com o culote, que é essa região lateral da coxa, né? No quadril. Que é uma queixa feminina, assim. Tem muito homem também, e é né? uma gordura que não sai com nada. Nem com academia. Eu, inclusive, postei no meu Instagram ontem, esse antes e depois da minha lipo. Correr pra ver. Ontem, está no story. Aí, eu postei, né, uma foto de biquíni na praia. Falei, gente, era uma coisa que me incomodava muito, porque marca muito na roupa. Me dava um aspecto de mais gordinha. E era... Por mais que inclusive na foto que eu postei de biquíni no antes, a minha barriga tava reta. Eu tava até mais magra. Minha barriga tava reta, mas o culote desse tamanho. Eu falei, gente, isso me deixa muito maior que eu sou. Então eu tinha muita vontade de fazer essa lipo do culote. Mas aí eu aproveitei... vai, né? E já fiz lipo de tudo. E aí eu limpei as costas, o abdômen, o meio de perna e o culote. E, na verdade, essa era uma programação para eu fazer em 2020, que eu já tava me programando para fazer essa lipo em 2020. E aí eu ia fazer a mastopexia com prótese também. Minha mama nunca me incomodou, sempre achei ela bonita, mas passado o tempo, vai dando uma caidinha, né? Falei, eu trabalho com isso...
né? A mesma coisa que um cabeleireiro tem um cabelo feio, né? E, gente, É um cartão de visita, né? se eu não tenho uma cirurgia, não tenho prótese, que as pacientes me perguntam, você tem prótese? Aí eu te falo, não. Você sabe a dor que é? Eu tô brincando. Depois que eu fiz a lipo, eu descobri, tá? Ah, viu? Aí agora ela fala com Que propriedade. O nariz não doeu nada, mas olha, a lipo... Aí, viu? eu senti E cada um tem a dor. sua Cada a um- linha de dor, né? Exatamente, cada um tem um limiar de dor. E aí eu tava programando de fazer a lipo com a mastopexia com prótese em 2020, que eu fiz o nariz em 2019. Aí nas minhas outras férias eu falei, vou fazer lipo, vou fazer a mão. Aí veio pandemia. E aí fechou tudo, não tinha cirurgia estética, né? Porque foi a primeira a parar. E aí não fiz a cirurgia. Ah, vamos jogar pra frente, né? Não é uma necessidade, a gente espera. Aí eu fiz a lipo ano passado. Mas aí esse ano eu já faço 5 anos de casado. E já tá uma mega pressão. E aí, não vai ter daquilo que a gente comentou lá no início. Quando que você vai ter filho? Gente, eu viajei semana passada e as pacientes que eu atendi ontem no consultório. E aí, doutora, já encomendou o baby nessas férias? Eu falei, meu Jesus. E a minha lipo? E tem isso, né? Porque tem essa reflexão, né? E aí, exatamente, eu ia chegar nesse ponto. Como eu já tô pensando em ter filho, eu e meu marido, a gente tá pensando nisso. Falei, eu não vou operar a mama agora para ano que vem engravidar. A gente sabe que tem uma mudança, né? Tem leite, a mama cresce, o bebê mama ou não. Tem gente que não consegue amamentar e tá tudo bem. Mas eu sabia que eu ia ter essa mudança. Então eu falei assim, não vou. Eu confesso que eu fiquei balançada. Eu falei, gente, mas eu já vou fazer a lipo, né? Eu podia fazer a mama de uma vez. Eu falei, não, mas eu não vou fazer. Vou esperar, vou ter filho primeiro e depois eu faço. Então foi essa questão de tempo mesmo por conta da pandemia. Eu não fiz antes. Mas com certeza vou fazer depois. Mas deixa até uns 2 primeiro. Mas é interessante, né, essa reflexão em qual etapa da vida essa pessoa tá para refletir. Opa, é bom esperar? Não, já esperei, já tive, não vou ter mais. Porque, né, a lipo que às vezes vai embora, não que vai embora, mas, né, o teu corpo tá diferente, então ele vai reagir de forma diferente, a gente sabe. Mas pensar nisso é bem interessante para não... não é no impulso. Precisa ser muito pensado nessas mudanças. Com certeza. Geralmente a paciente faz uma primeira consulta e aí ela já leva as queixas dela, eu solicito os exames, explico como é a cirurgia. E aí no final já fala assim, olha, faz uma listinha com as suas dúvidas para quando você vier me trazer os exames... A gente tirar todas as suas dúvidas, que também às vezes a gente esquece, né? Chega lá na frente do médico, você dá um branco. E aí não quero mais. Aí não lembra de perguntar nada e acaba ficando em dúvida. Aí depois me manda mensagem no WhatsApp. Aí eu falo, não, olha só, faz uma listinha das suas dúvidas, escreve no papel mesmo, ou no bloco de nota. E aí traz depois essas dúvidas. E exatamente essas pontuações que a gente faz. Inclusive ontem eu atendi uma menina de 18 anos, que ela já tem a mama bem pitosada, bem caída, e isso incomoda bastante ela. Inclusive, os pais foram com ela na consulta e eles estavam super dispostos a apoiar ela na cirurgia. Isso também é bem importante. Apesar dela ter 18, ela já é maior de idade, ela com certeza ainda mora com os pais, então é dependente deles, então eles têm que apoiá-la realmente na cirurgia. E aí, a gente estava conversando exatamente sobre isso. Ela tem 18 anos. Se a gente operar hoje, suponhamos, né, que hoje a mulher ela tem filho mais tarde, lá com uns 30 e poucos, ela vai aproveitar muito essa cirurgia. Olha o tanto de tempo que ela vai ter de cirurgia. De qualidade. De qualidade da cirurgia. Porque a gente sabe que com a gestação isso vai mudar. Tem mulheres que não, que mantêm esse resultado, mas tem outras que não mantêm. E isso é uma incógnita, né? A gente só vai saber depois. Com o responder desse corpo. Exatamente. Em quanto tempo, então, né? Isso tem que ser pesado, né? A cirurgia plástica é um investimento em você. Tanto de dinheiro quanto de tempo, né? Então, você tem que pesar isso tudo, né? Vai valer a pena? Eu vou aproveitar bastante essa cirurgia? Enfim. Existe a troca ainda de prótese também, né? Ela é comum, ela precisa ser trocada... Porque às vezes fala assim, eu vou fazer e daqui não sei quanto tempo tem que trocar. Hoje em dia não mais, não existe isso. Não existe. Na verdade, criou-se essa cultura porque a prótese ela tem uma garantia de 10 anos. E aí, então, a empresa ela te dá uma garantia sobre o produto. Como você comprar um celular, você tem um tempo de garantia, né? Então, se o paciente ele tem alguma intercorrência com essa prótese, dentro desses 10 anos, a empresa ela te dá uma prótese nova.
Então, eu acho que as pessoas ficaram com isso, 10 anos, 10 anos, 10 anos, Tenho que trocar. tem que trocar em 10 anos. Não, não tem que trocar. Se tiver tudo bem, você vai fazer seus exames periódicos, né? Todo ano lá um examezinho de imagem, que já é comum, né? Pra rotina de saúde da mulher. Então, se tiver tudo bem com a prótese, se você estiver satisfeita com o resultado da sua cirurgia para mais de 10 anos, Toca você o pode barco. manter sua prótese. O Uhum. que acontece muito é que a gente tem alteração de peso, efeito sanfona, né? Não Uhum. vamos ser sinceros aqui. Imagina, Vida gente, real. nem existe. Né? Todo Né? mundo Vai e tem uma volta. época que você tá mais focado, uma época que não, e tá. Então tem essa variação de peso, ou então a pessoa engravidou e aumentou bem a mama, depois diminuiu e a mama ficou flácida. O que acontece também, que é até importante alertar aí as meninas, é alternar a mama que você amamenta, e depois isso pode alterar o tamanho, uma mama ficar maior que a outra, Uhum. né? No pós-lactação. A gente vê de vez em quando caso, né? Ele gostava desse peito e aí... Até, por exemplo, eu sou canhota. Eu acho que pra mim vai ser mais prático eu segurar desse lado. Uhum. Né? A mesma coisa da pessoa que é destra. Então, assim, tem uma praticidade da mãe também. Né? Tem isso também, eu acho. Nunca amamentei, mas eu acho que tem sim, isso. É verdade. Então, né, até um alerta aí para essa alternância na amamentação. Então, todas essas queixas pós-amamentação, ganho e perda de peso, a gente perde colágeno, a pele fica mais flácida. Então, às vezes a paciente, e também o silicone, o tamanho da mama é muito moda. Hoje já é uma moda a mama ser menor. Uhum. Antigamente era moda a mama ser maior. Então, isso pode mudar, isso é cíclico. Então, a paciente chega lá na frente e fala: não, eu quero reduzir minha mama, não tô gostando do tamanho, não tá me agradando, tá grande, ou tá pequeno, quero aumentar. Uhum. Então, acontece isso na reoperação da mama e não necessariamente a Necessidade, né? a necessidade de trocar a Mesmo. prótese. Entendi. É realmente a pessoa que se propõe a fazer qualquer que seja cirurgia tem que ter um bloquinho de anotação para levar. Na primeira consulta já, se puder, já chega, né? Porque com isso tudo muito pensado, refletido, para na hora da cirurgia acontecer alguma coisa. Será que isso é normal, doutora? Tá acontecendo isso aqui? Tá doendo? Olha, vai doer. Me conta dessa questão da dor. Existe uma cirurgia que dói mais, dói menos? Existe. Uau. A gente quer... Ela falou que é do nariz, ela não sentiu Não senti muito. nada. Você pode falar com propriedade de duas, né? Então, na verdade, até agora que eu tô me lembrando, o meu nariz, como ele era muito baixinho e ele precisava de estrutura de cartilagem, o cirurgião ele coletou a cartilagem da concha das duas orelhas para enxertar no nariz. Então, a orelha eu fiquei sentindo 1 semana. Apesar de não ter sido cirurgia em si da orelha, a otoplastia que eu não precisava, essa coleta de cartilagem me deixou com dor aí 1 semaninha. Mas é uma dor que, assim, toma remédio. É incômodo. Mas não foi uma dor absurda. O nariz em si, nada. De nada no nariz. A lipoaspiração, eu até brinquei. Eu falei, gente, eu achava que eu era forte pra dor. Porque alguns preenchimentos na face, botox, eu faço tudo sem anestésico. Aliás, uma pessoa faz em mim sem anestésico. Eu aguento ali agulhado firme e forte e vai. Então eu tinha aquilo ali como parâmetro. Eu falei, não, eu sou forte pra dor. Até vir a lipo. Dói mesmo, né? No seu caso, pra você pra doeu mim, bastante. Doeu. Mas tem paciente que leva bem? Tem. Inclusive na época que eu operei, teve uma menina que estudou no ensino médio comigo, ela também operou. E aí, com 2 semanas, ela já tinha voltado a trabalhar. 2 semanas eu tava me arrastando. Então, depende da pessoa. Depende muito. Eu também acho, depois dessa experiência que eu tive, a minha lipoaspiração saiu bastante gordura. Apesar de não parecer, saiu 5 litros de gordura. Gente. Todo mundo ficou passado, tanto a equipe cirúrgica quanto eu. Eu não imaginava que tinha isso tudo de gordura. Mas assim, fica bom, né? Antes aqui fora do que... Não, com certeza. Não é? Então, eu acho que a quantidade necessária para você fazer a lipo também vai interferir na dor. Entendi. Porque a cirurgia, qualquer cirurgia, né, como a gente fala no meio médico, é um trauma pro organismo. Né? Então, o organismo ele tem que cicatrizar, ele tem que responder a esse trauma. Então, o trauma de você lipoaspirar 5 litros de você lipoaspirar 1... Né, o tempo cirúrgico, o tempo da cânula entrando e saindo para você tirar aquela gordura, eu acho que isso também influenciou
e eu ter mais dor do que outras pessoas. Entendi. E tem alguma outra que poderia, assim, pontuar que seria mais delicadinha? Então, Tem talvez abdominoplastia que anda devagarzinho, né? Anda mais mas como encurvado. tem um corte, a gente acaba seccionando também a parte, os nervinhos sensitivos. Então, às vezes, a paciente até refere. Você fez A cesárea? cesárea, aham. Fica dormente. Como se fosse aquela sensação da Isso, cesárea. então as pacientes que eu atendo que já fizeram cesárea, isso é relato, né? Porque Uhum. eu nunca fiz, então eu não Uhum. sei. Mas as pacientes falam, fica dormente. É verdade. Então, assim, elas não sentem dor. Eu acho que é mais incômodo Da da postura. postura. Na verdade, isso é muito conduta médica. Eu não peço para paciente andar encurvada. Uhum. Eu falo, olha, pode andar normal, fica tranquila, não vai impactar no seu resultado. Na verdade, eu acredito que a pessoa andar encurvada, ela começa a queixar de dor nas costas, Sente mais dor. sente mais dor em local que não é da cirurgia. Entendi. Então, assim, o incômodo maior mesmo, até de outras pacientes, é da lipo, e não tem corte. A mama também, as pacientes falam que fica dormente, o mamilo. Então até fica preocupado, vai demorar a voltar a sensibilidade do meu mamilo? É normal. É normal. Depois de um tempo, umas mais, outras menos, volta. Entendi. Esse pós, ele varia muito? Qual que é o pós mais longo? Aline, 1 mês, ou 40 dias, ou... Porque a cesárea é o 40 que não é número, necessariamente né? o 40, mas a gente escuta esse número. Aham. Existe uma mais que exige uma atenção maior? Geralmente, por exemplo, a pálpebra com 7 dias a gente tá tirando ponto. E fica ali, é mais um inchaço, que é uma região que incha bastante e dá hematoma, fica roxinho. Né? E aí a paciente fica privada de pegar sol para não manchar a pele. Mas é uma cirurgia mais tranquila. Com 1 semana a gente tá tirando ponto e a paciente já tá liberada. A cirurgia do abdômen, da mama, geralmente a gente tira os pontos entre 15 a 21 dias, mas com 1 mês, né? Tudo transcorrendo bem, tudo cicatrizadinho, a paciente já tá liberada para tudo, inclusive para voltar para academia. Dirigir, exatamente. As coisas correndo bem, a paciente sendo obediente. Eu sempre reforço isso porque é cada um com seu importante. cada um, né? Tem que fazer a parte de, né? Novamente, não coloca o peso todo, a responsa toda no médico. Verdade. Doutora, eu sei que, nossa, aqui, ó, a Paula, falei pra você que tinha um monte de assunto. A gente falou da mama, do abdômen, da lipoaspiração, da otoplastia, blefaroplastia, falei certo? É um monte de trava-língua, né? Um monte de trava-língua. Nossa! Aí tem o lifting de face, a parte também médica, assim, médica no sentido... Reparadora, né? Da questão da saúde, não que isso não seja saúde, porque a gente tá falando de saúde, inclusive emocional, mas essa questão da cirurgia reparadora também relacionada a tumor, a câncer, como que é um mundo de possibilidades, né, né, para trabalhar. Eu sempre gosto de perguntar se existiu algum caso nesses anos de atuação que te marcou. Assim, pode ser estético, pode ser dentro do seu trabalho. Aline, eu posso lembrar aqui de alguns, mas esse contar pra gente rapidinho. Sempre tem, né? Sempre tem, imagino. O negócio é escolher. Sempre tem, o negócio exatamente, o negócio é escolher. Tem muitos casos, mas tem um bebê, eu cuidei dele, que ele e a avó se queimaram num acidente doméstico. Na verdade, a avó estava cozinhando no fogareiro com álcool e fogo, porque ela não tinha gás em casa. E aí esse bebê veio e mexeu nesse fogareiro e derrubou. E o álcool e o fogo alastrou, pegou nos dois. E infelizmente a avó veio a falecer. A queimadura a gente acha assim, queimou a pele, mas é um grande queimado, ele perde a pele, a nossa barreira protetora, né? Então ela tanto retém o nosso líquido dentro do corpo, proteínas, enfim, né? Tem uma repercussão sistêmica também dessa queimadura. Nosso organismo, ele reage a esse trauma, né? Então, o principal, o paciente perde líquido e isso é muito importante.
pro nosso organismo, pro funcionamento do nosso organismo. E a pele também é uma barreira para a entrada de micro-organismos, de infecção, enfim. Então, quando a gente fala é o maior órgão do organismo e é importante, realmente é. É mesmo, se fala muito disso, né? Realmente Maior órgão, e é um órgão, né? E aí esse bebê, ele ficou internado na UTI neonatal de um hospital aqui da região. E eu fazia o curativo dele dia sim, dia não. Porque o curativo do grande queimado é como se fosse um banho, né? A gente até chama de balneoterapia. Então a gente levava esse bebezinho, não é bebezinho, né? Ele tinha 2 anos, é um bebê, né? A gente levava ele para o centro cirúrgico para sedar, porque é uma situação de dor, né? A pessoa não aguenta fazer esse curativo de grande queimado acordado, dói. Então a gente sedava ele, fazia esse curativo. Então eu acompanhei ele até ele se restabelecer por completo. E aí depois de 2 meses, a mãe voltou com ele no hospital. E eu não tava no hospital, né? Porque eu não fico direto no hospital só, eu acabo indo pro hospital e outro. Mas o enfermeiro da UTI neonatal me mandou foto dele lá no hospital. A mãe foi lá agradecer e levar ele, dizer, olha, como que ele tá ótimo. Né? E apesar dessa mãe ter passado esse trauma de ter perdido a mãe e ter ficado com o bebê ali internado na UTI neonatal 2 meses, fazendo curativo todo dia, né? E chegou a ter, no início, chegou a ficar entubado. Você é um paciente crítico. Então, eu ter contribuído para que hoje ele tenha voltado para casa e esteja super bem, quase sem cicatriz nenhuma. Sério, ele não tem cicatriz, o que ele tem, ele é moreninho. Então, ele tem umas áreas que a gente chama de hipocrômicas, mais clarinhas. Mas eu acredito que isso, com o passar do tempo, como ele é muito novinho, isso vai se resolver. Acredito eu. Mas ele não tem quase cicatriz. E isso me impactou muito. Assim, é gratificante demais. Por mais nessa história traumática que essa família passou, você devolver essa criança com saúde é com certeza muito importante. Que delícia, gente. Nossa, que legal. Mais uma vez, né, desmistificando aí a questão da plástica, da cirurgia plástica, desse atendimento tão humano, tão carinhoso e no detalhe em relação à saúde, de comprometer, assim, podendo comprometer a vida, né, desse paciente. E aí, doutora, pra gente encerrar, quem que é a Natália pela Natália? Eu conheço só um pouquinho, viu, gente? Porque um monte de coisa aqui eu falei, gente, não conheço a Natália, Natália. Mas o que você gosta de fazer? Não me venha com trabalhar, eu sei. Estudar, congresso e tal. Mas eu sei que vocês, a rotina é muito intensa. De consultório, isso e aquilo, estuda e vai congresso. Mas como que é essa vida com a medicina ali espera só um pouquinho que eu vou fazer outras coisas. Só um pouquinho. Eu sou muito família. Então, eu gosto de sempre estar com a minha família, com os meus pais, com a minha irmã, com os meus sobrinhos. Super tia. Quem me acompanha na rede social já conhece a Olivia. Onde eu vou que eu tô com ela, essa é a Olivia, porque eu filmo ela é super engraçada. De vez em quando eu ponho ela nos stories. Ela é uma figurinha. Então eu sou super família, eu gosto de fazer tudo que seja junto com a minha família. Eu gosto muito de viajar. É bom, né, pra dar uma parecida, novos ares, conhecer lugares novos. Eu gosto muito de ir ao shopping, comprar roupa. Ratinha de shopping. Adorei a sinceridade. Meu marido, isso. Eu dei uma desviada nele depois que a gente começou a namorar. Porque ele era muito fit, ele escalava com o pai dele, não comia hambúrguer, refrigerante ele não bebe até hoje. Não bebi refrigerante, ele não cedeu. E aí ele gostava muito de fazer trilha. Eu falo, olha, eu gosto de caminhar. Mas eu gosto de caminhar no shopping.
me leva pro meio do mato, não, Eu pelo faço amor uma de trilha no Deus. shopping. Por favor, eu entro e saio de todas as lojas do shopping, mas não me leva pra caminhar no meio do mato. Eu subo até a escada, não preciso nem ir de elevador, mas a Nem trilha vai escada ser rolante. feita. Por favor, ar-condicionado e... Ai, adorei, Natália, adorei. Ó, um beijo pra essa família que eu conheço, querida. Super irmã, super tia mesmo. Né? Um beijo pra esse maridão aí que fica às voltas, que eu sei também. Ele é sempre, super meu incentivador. sempre apoiou, né? Muito. Ele não só me incentiva com palavras, mas com atitudes também. Médico não aprende essa parte burocrática, né? A gente aprende ali o trato com o paciente, a técnica cirúrgica. Mas hoje eu tenho um consultório, então eu preciso gerir esse consultório. Eu tenho uma secretária, eu tenho uma equipe de cirurgia, né? Que eu tenho que gerir também. Então, é tudo muito burocrático e ele acaba me ajudando com essa parte burocrática. Ele é o administrativo Ele dessa é o empresa. administrativo dessa empresa. Dessa empresa, doutora Natália, então. Vamos valorizar esse maridão, hein? Um beijo pra ele tá você. nos bastidores. Mas nem tanto, tá? Porque ele tá sempre ali também, ó, com você. Sempre. Ó, obrigada mais uma vez. que agradeço. Eu sei que a gente poderia ficar aqui trocando a figurinha, ó, né, Natália, né, Horas. doutora? Eu falando Natália o tempo inteiro. Mas é que a gente é um assunto que rende, tem muitas possibilidades, além da sua história tão linda que eu pude. A gente pôde, né? Não só eu, mas todo mundo acompanhando e você compartilhar com tanta generosidade. Então, muito obrigada pelo seu tempo, que é corrido. É corrido. Mas chegou aqui, não chegou descabelada, chegou linda, maravilhosa. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Um beijo pra você e pra sua família também, que eu amo. Obrigada, viu? Ó, e para vocês que acompanharam a gente mais uma vez, Fernando aqui nos nossos bastidores, super produção, show de bola, valeu, Fernando. E você que tá aí com a gente acompanhando o DoutorCast sempre, eu sei que tem uma galera assídua, fiel, sabe, doutora, que acompanha os episódios, que compartilha. Então, muito obrigada pela sua audiência, por você compartilhar, continuar divulgando o DoutorCast. Já se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. Temos o nosso canal na íntegra com todo o nosso material, com todo o nosso bate-papo e também na rede social com o canalzinho de cortes para você poder pegar esses trechos preciosos do que a gente vê aqui no DoutorCast. Lembrando, o DoutorCast, oferecimento, realização, ponto de saúde, Ampliamed e Falo Mesmo Comunicação. Estamos juntos aí os três e nossa patrocinadora Unimed Volta Redonda. Brigadão, gente. Continue acompanhando que em breve tem mais episódios. Tchau!